toda a graça do céu, e que pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, São José, seu castíssimo esposo, você possa ser transbordado do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e que você hoje possa dividir conosco o milagre do vinho novo, e que nós, como espécies presentes aqui, com o nosso coração, com tudo que trazemos dentro de nós, e pela poderosa intercessão de Maria, possa acontecer em nós a transformação da água do vinho, que nós realmente saímos daqui transformados com esse milagre de Deus em nossos corações. E que vamos estender a mão sobre os céus e rezar uma Ave Maria pedindo para que a Mãe de Deus cuide dele neste momento, defenda-o, proteja, e que também ela possa guardar cada coração aqui que vai escutar a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Obrigado, viu? Obrigado, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministério, lindíssimo ministério. Muito lindo, viu? Demais. Queridos, eu sou Celso Deretti, eu sou missionário em tempo integral desde o ano 2000, já são 25 anos de missão full time, em tempo integral. Sou da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina, e já há muitos anos participo do Raléu aqui, e inclusive nós já estivemos até na África com a tia Lolita. A tia Lolita, quando ela tinha 80 anos, Silvio, foi o Silvio, a tia Lolita e mais gente, para levar o Raléu para lá. Então, eu quero falar hoje, nós já rezamos, quero falar sobre a infinita misericórdia de Deus para conosco, certo? A infinita misericórdia de Deus para conosco. Eu vou tomar o texto de Apocalipse, no capítulo 22, de 8 até o 16, certo? Apocalipse 22, versículos de 8 até o 16. Diz assim: Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse: Não faças isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda: Não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. Preste atenção agora. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se um dia perguntarem para você
qualquer pessoa perguntar para você o que é o Evangelho, o Evangelho, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o magistério da Igreja, o Evangelho é a revelação da misericórdia de Deus para com os pecadores em Cristo Jesus. O que é o Evangelho? A revelação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus para com os pecadores. Agora uma pergunta: a misericórdia de Deus nos salva? Não. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. São os 3 atributos de Deus que nos são bem conhecidos. O seu maior atributo, contudo, é a sua insondável e infinita misericórdia. Preste atenção, embora infinita e insondável por si mesma, a misericórdia de Deus não nos pode salvar. O que nos salva é o arrependimento que nos abre a uma conversão e a uma adesão à fé, e aí sim, a misericórdia de Deus, ela perdoa todos os nossos pecados. Como diz o Catecismo da Igreja, não há pecado, por mais grave que seja, que a Igreja não possa dar o perdão, desde que haja o quê? Arrependimento. Aqui eu estou falando, queridos, daquilo que é a coisa mais importante para nós, cada um de nós que está aqui, a nossa salvação, a nossa entrada no céu, na vida eterna, ou então a nossa condenação, a nossa entrada no inferno, onde não há mais esperança, não há mais redenção. Nos lembrando de uma coisa aqui, queridos, muito importante, que é o Evangelho de hoje, da missa. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pensa um pouquinho comigo agora aqui, ó. Enquanto nós estamos aqui nesse exato momento, dia 14 de setembro de 2025, às 16h28 e 20 segundos, nesse exato momento, existem possivelmente milhões de pessoas que estão ardendo no fogo do inferno. Pessoas que estão sofrendo castigos indizíveis, torturas inomináveis, estão sendo debochadas pelo diabo, estão sendo zombadas pelos demônios, porque eles deram ouvidos, porque caíram numa falsa esperança, foram enganados. Foram o quê? Enganados. Veja qual é a pior coisa para um ser humano. O que deixa uma pessoa furiosa? O que deixa uma pessoa furiosa? É ser enganado. Certo ou errado? Ser enganado. E tem muitas mortes que acontecem, assassinatos, por causa de pessoas que foram enganadas, ludibriadas, trapaceadas, seja por traição, seja nas finanças. Agora existe, mesmo se você for enganado aqui na terra, sempre existe a possibilidade de uma reparação do dano sofrido, correto? Ou por vias judiciais, ou por acordo, ou por arrependimento de quem nos enganou. Mas, irmãos, existe um engano que é irreparável, que é a perda eterna da alma, correto? E por que isso acontece? Por que o tema desse Lael é a nossa esperança não engana? Não engana. Justamente porque no dia da nossa morte
nós vamos entender o quê? Que tudo que nós empenhamos pelo reino de Deus, pela nossa santificação, vai ser o quê? Recompensada. Correto? Aqui, diz aqui, eis que venho em breve. É Jesus falando. A minha recompensa está comigo. Correto? Para dar a cada um conforme as suas obras. Você já ouviu falar do juízo final? Dia do julgamento final? Eu vou dizer para vocês onde será esse juízo. Jesus vai voltar, quer dizer, vai voltar, a segunda vinda de Jesus, né? Será no Monte das Oliveiras, mesmo lugar onde Jesus ascendeu aos céus. Monte das Oliveiras. Vai ser lá. E onde é que vai ser o palco do juízo final? Vai ser o Vale de Josafá. Correto? Você pergunta ali para o Google ali, o que significa Josafá? Significa literalmente juízo de Deus, ou Deus julga. E onde é que fica o Vale de Josafá? Aos pés do Monte das Oliveiras. O que vai se suceder no dia do juízo final? Aquilo que está lá em João capítulo 5. Você conhece de cor essa passagem, eu tenho certeza. Lembra essa passagem? João 5? O que está escrito lá em João capítulo 5? Vamos lá, bem rapidinho, eu vou ler para vocês. Diz assim, aqui João 5, a voz, aqui ó, em verdade vos digo, vem a hora. Quem é que está falando aqui? O Deus que não é homem para mentir. Deus que não é homem para... Você já mentiu para alguém? Se eu falar para vocês que eu já passei cheque sem fundo, você acredita? Mas me converti, viu? Não passo mais, faz muitos anos. Viu? Você já mentiu para alguém? Já mentiram para você? Eita! Misericórdia, né? Coisa medonha. A propósito, né, de mentira, né? Muita gente que é eleita para fazer o bem e rouba, né? Se não souberam, um desses que roubaram os velhinhos do INSS, foi lá para a Amazônia e uma cobra sucuri engoliu o sujeito inteiro lá numa... Que tristeza, né? Mas não fiquem tristes porque a cobra foi operada e está passando bem. Viu? Pessoas mentirosas. Mas veja, Deus não é homem para mentir. Aqui que está. Você pode colocar a tua inteira confiança na palavra de Deus. Você não será enganado. Porque não tem pior coisa do que chegar no dia da morte e perceber o fim enganado pelo diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E sabe qual é a pior mentira que o diabo coloca a buzina no nosso ouvido? Não troque o certo pelo duvidoso. E na cartilha do diabo, o certo é quem pode mais chorar menos. Aproveita, porque a morte é o fim de tudo. Então dorme com todo mundo. Se precisa matar, mata. Precisa roubar, rouba. Precisa pisar no outro, pisa. Precisa mentir, mente. Porque a morte é o fim de tudo. Certo? São os discípulos de Epicuro, né? Epicuro ele dizia assim: a morte para mim não significa nada, porque enquanto eu estou vivo, a morte não está aqui, e quando a morte vem, eu já não estou mais vivo. Mas não é assim, irmãos. Existe uma coisa chamada eternidade. E quanto é que dura a eternidade? Quanto é que dura? Quantos anos vive uma pessoa? O Salmo 89 diz que a vida de uma pessoa é 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80. A tia Lolita aos 90, né? E diz, há quantos anos o Brasil foi descoberto? 500 anos. Jesus veio a este mundo 2000 anos atrás. Qual é a idade dos dinossauros? Desapareceram há 65 milhões de anos.
não é? E o universo, os cientistas calculam a idade do universo 13 bilhões e 700 milhões de anos. É tempo, não? E quanto é que dura a eternidade? Não tem fim. Não tem fim. Irmãos, não tem fim. Eterno, para sempre. Não acaba, e não acaba, e não tem fim, e não acaba, e não acaba, e não tem fim, e não acaba, e não acaba, e não acaba, e não tem fim. Essa eternidade, queridos, ela pode ser no céu ou no inferno. Aqui que está. Pode ser no céu ou no inferno. É o que diz João 5 aqui, ó. Dia do juízo final. Em verdade eu vos digo, vem a hora, já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Queridos, esta morte aqui pode ser a morte espiritual, que o salário do pecado é a morte. Hoje você tem a oportunidade de passar da morte para a vida. Se você está morto pelo pecado, você pode ouvir a palavra e passar da morte para a vida. Correto? E aqui diz: pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Agora olha, presta atenção nisso aqui. Irmão, presta atenção nisso aqui. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, todos, sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram bem irão para a ressurreição da vida. Olha isso. Para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Misericórdia. Irmão, o que acontece? O que acontece quando a pessoa morre? A alma se desprende do corpo. Essa alma é imortal, ela se desprende do corpo. Ela não desencarna, tá bom? Não existe reencarnação. Hebreus capítulo 27, versículo 9. Não. Existe Hebreus 27, 9. Diz assim: está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento. Então o que acontece? Quando a pessoa morre, ela já vai por um juízo particular. Ela se apresenta diante do tribunal de Cristo, e ali ela já vai ser sentenciada ou ao céu ou ao inferno. Os que forem para o purgatório irão para o céu, depois de uma dolorosa purificação. Não pensa que é camarão lá no camarão ao bafo lá no purgatório, não. Então, mas os que forem condenados, a alma já vai ser lançada no fogo do inferno. Na ressurreição final, o corpo ele vai ressuscitar e vai se unir à alma que já está no céu ou no inferno. Então, isso já é o quadro. Aqui, irmãos, entra aquilo que é o evangelho de hoje, que foi na missa aqui, né? Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Queridos, pensa nisso. Pensa o que pode ser mais importante do que nós entrarmos na vida eterna. O que poderia ser mais grandioso? E pensa na desgraça que seria nós sermos arrastados pelos demônios às profundezas do inferno. Pensa uma pessoa que está no inferno agora. As oportunidades que a pessoa deixou, a graça que passou, não é?
Quanta graça deixou passar, de se confessar, de mudar de vida, de se arrepender, e não fez, não aproveitou a graça, fez pouco caso da graça de Deus. Irmãos, que tristeza, perdeu a vida eterna. Queria deixa eu dizer uma coisa, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. São Francisco de Assis, já com fama de santidade, ele já tinha 5.000 seguidores, pouco antes da morte dele. Ele dizia, e as pessoas já elogiavam ele como um santo vivo, ele dizia: eu ainda posso me perder, eu ainda posso me perder. Mas aqui entra uma decisão, Veja, queridos, uma decisão. Nós conhecemos muito bem a história do filho pródigo. Ele tomou uma decisão de voltar para a casa do pai, de voltar. Então tudo parte de uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aqui, irmãos, hoje você talvez diz assim, mas puxa, eu não mato, eu não roubo. Mas lembra o que nós acabamos de ler aqui, Jesus diz que o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. O santo santifique-se ainda mais. Veja, nós podemos nos santificar ainda mais. E isso não só será um benefício para você, mas será um benefício para toda a igreja. Porque sempre que eu peco, o meu pecado afeta o que a gente chama o corpo místico de Cristo. Certo? E sempre que eu me santifico, essa santidade afeta todo o corpo místico de Cristo, todos os homens. Isso é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo. Agora no final do mês, nós vamos ter uma vigília de adoração. A gente começa à meia-noite e a gente vai até às 6 da manhã adorando o Santíssimo sobre o altar, exposto. Já vamos para a 50ª adoração, 50 meses consecutivos. Não falhamos nenhum mês. E por que, meus irmãos? Para cumprir essa palavra aqui, que o santo santifique-se ainda mais. Ainda mais. Quer dizer, e aqui, porque isso vai santificar todo o corpo místico de Cristo. E a santidade, queridos, o Catecismo da Igreja nos revela, ela está sustentada, ela se apoia num tripé, 3 pilares, né? A ortodoxia, é a caridade e é a pureza. A ortodoxia, eu me santifico sendo obediente ao magistério da igreja, aquilo que ensina o magistério da igreja. Por exemplo, o que o magistério da igreja fala sobre contraceptivos? Condena qualquer tipo de contraceptivo, condena. Então uma pessoa não pode usar contraceptivo, um casal, não pode, é condenado pela igreja. Não estou dizendo que a pessoa está condenada, mas a igreja não aprova contraceptivos, qualquer tipo, não é? Então eu tenho que ser obediente àquilo que o magistério da igreja me propõe, correto? O magistério da igreja me propõe o jejum, então eu tenho que obedecer o que a igreja fala a respeito de jejum, a respeito de tudo, de fé, costumes, tudo, tem que ser obediente. Por isso tem o catecismo, está lá o catecismo. Eu estudo quase todos os dias o catecismo, é maravilhoso. Questão da caridade. A caridade, a Bíblia diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. São João da Cruz nos diz que nós seremos julgados pelo amor. Pelo amor. Então a caridade, São Paulo nos diz lá, é paciente, é bondosa,
ela perdoa, etc. Nós conhecemos muito bem esse texto da caridade. Mas eu posso ser mais caridoso ainda. Posso ser mais caridoso. Certo? Então, eu sempre tenho que ver como é que eu posso ser mais caridoso ainda, em todas as áreas. Não somente ajudando financeiramente, também, mas existem muitas maneiras de fazer caridade. Suportar uma pessoa chata, por exemplo, né? A gente sempre quer estar longe dos chatos e perto dos simpáticos, não é verdade? Mas então, às vezes, você dá uma atenção para quem é chato, porque é você que vai mudar aquela pessoa. Deus coloca aquele cara chato no teu lado para você mudar ela, né? Mas ninguém gosta de gente chata no lado da gente, né? Você já sabe, a pessoa chegou, já é bola fora o tempo todo, né? Mas a gente tem que ajudar essa pessoa a sair disso. E a pureza, a castidade. A Bíblia diz que não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Então, sabe aquelas balanças que tem duas bandejas? Você põe a castidade aqui numa bandeja e não há peso capaz de equiparar. Então a castidade também é uma luta terrível que a gente tem que enfrentar nos dias de hoje. Mas é possível sermos castos, puros de coração. É uma luta, mas é possível. É preciso dar os passos. Eu ouvi isso de um padre, né? A castidade, a santidade, ela precisa ser programada. Precisa ser o quê? Programada. Como é que você programa a santidade? Programando em primeiro lugar o teu tempo. Certo? Programando o teu tempo. Qual é o horário de oração que você tem? É horário fixo. O horário da missa, você tem um horário. A leitura espiritual, você tem um horário. A liturgia das horas, você tem um horário. Retiros, você já decidiu? Eu vou fazer pelo menos um retiro cada semestre. Como é que o estudo da palavra de Deus, você tem um horário para estudar a palavra? Como é que você, por exemplo, você está fazendo uma caminhada? Por que você não vai escutando pregação durante a caminhada? Você precisa programar a tua santidade. Programar. Então, aqui, meus amigos, queridos irmãos, nós temos uma escolha a fazer no dia de hoje. Uma escolha a fazer. Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, né? Grande mestre do discernimento dos espíritos, ele costumava perguntar a si mesmo: o que fiz, o que faço e o que farei por ti, Senhor? O que fiz, o que faço e o que farei por ti, Senhor? Irmãos, tudo parte de uma decisão, tudo parte de uma iniciativa. Já percebeu? Quando a pessoa cai na sedução do pecado, existe todo um itinerário, toda uma arquitetura, até que o pecado ele é consumado. É ou não é? A pessoa vai seduzir alguém, ela já vai pensar: como é que eu vou seduzir aquela pessoa? Quero dormir com ela. Já sei quais palavras vai usar, que perfume vai usar, toda uma sedução, né? Existe todo um itinerário que o demônio vai sugerindo: faça isso, faça aquilo, porque o demônio sabe que quando peca a pessoa experimenta a morte. E a santidade é a mesma coisa. Existe um itinerário, todo um itinerário que eu preciso obedecer para que a graça de Deus aconteça na minha vida. Então, quais decisões eu tenho que tomar nesse raléu para que eu me santifique ainda mais? E uma coisa muito linda que está, quando Jesus ele fala que, a minha recompensa está comigo. Mas como assim? Você lembra daquela passagem lá de Efésios? É no Colossenses capítulo 3? Olha só que coisa incrível. Colossenses capítulo 3. Diz assim, aqui se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Agora presta atenção nisso. Porque estáis mortos, a vossa vida está escondida aonde?
com Cristo em Deus. E agora, quando Cristo a vossa vida aparecer, vai ser no dia do juízo final, também vós aparecereis com Ele na glória. Eita! Já pensou esse dia? Então por isso que a minha recompensa está comigo, diz o Senhor, porque cada vez que você se santifica, veja, esta santidade fica guardada em Cristo. Cada caridade, cada bem, cada oração que você faz, cada jejum, cada vigília, cada pregação, cada ajuda financeira que você dá para o bem das pessoas da igreja, isso fica escondido em Cristo, viu? E quando Cristo aparecer, tudo isso vai aparecer. Tem um autor inglês chamado, como é o nome dele? Oscar Wilde. Ele escreveu um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. E Dorian, no livro, né? Ele era um rapaz de uma beleza vamos dizer assim, acima da média, né? Tinha uma beleza assim única, esse rapaz, o Dorian Gray. E aí um dia um amigo dele disse assim: olha, puxa, você vai ficar velho um dia, essa beleza vai desaparecer, então você tem que ir lá naquele pintor para ele pintar o teu rosto, para você recordar quando você for velho como você era belo. Aí ele aceitou, e ele era um jovem muito temente a Deus. Ele era temente a Deus. Só que chegou lá no pintor, o pintor ele era um sujeito tenebroso. Ele disse assim: olha, não seria maravilhoso que você permanecesse sempre jovem, belo como você é? Seria bom realmente, né? Mas isso é possível. A única coisa que você tem que fazer é você fazer um pacto com o diabo. Aí o diabo vai manter você sempre jovem. E ele assustou no primeiro momento, mas depois a sedução tomou conta dele. E ele acabou cedendo e fez um pacto com o diabo. E de fato, ele não envelhecia. E ele pensou assim: bom, já que eu não vou morrer mesmo, que eu vou ficar sempre jovem, então eu vou aproveitar a vida. Aí ele começou a se entregar à prostituição, à bebedeira, à orgia, farra. E aquele quadro dele ficou escondido lá, ele esqueceu aquele quadro. Ele cobriu com pano para não pegar poeira e esqueceu. E muitos anos depois, ele já estava enojado daquela vida de pecado. Um dia ele se deparou com aquele quadro, né? E aí ele entrou no porão onde estava o quadro ali, no sótão. E ele olhou para... puxa, mas isso aqui é quadro com o meu rosto. E aí ele tirou o pano. E ele ficou horrorizado, porque o quadro estava totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. O rosto podre, caindo nos pedaços, vermes. E aí ele entendeu que cada vez que ele pecava, afetava a imagem dele no quadro. Ele ficou tão horrorizado, e aí ele pegou um punhal e apunhalou o quadro. E quando ele apunhalou o quadro, o que aconteceu? Tudo que estava de podre, de horror no quadro, passou para ele, se manifestou nele, e ele morreu, e o quadro voltou à sua forma original. Conosco, irmãos, acontece o contrário. São Paulo diz: embora o nosso corpo ele vai se desconjuntando dia após dia, o nosso homem interior vai se renovando até chegar à imagem do próprio Jesus. Veja que lindo, irmãos. O nosso corpo exterior ele vai se desconjuntando, ele vai perdendo a sua mocidade, mas o nosso homem interior ele vai se renovando até chegar à imagem do próprio Jesus. No fim das contas, queridos, nós somos chamados a sermos exatamente igual a Jesus. Nós temos que chegar a ter a mente de Cristo. É possível isso? Ter a mente de Cristo? Você sabe,
Onde é que Jesus morreu? Num lugar chamado Gólgota. Gólgota é o lugar da caveira, crânio. E por que Jesus morreu no lugar chamado crânio? Porque lá no Gólgota, lá foi sepultado, estava o crânio de quem? De Adão. O crânio de Adão. E Jesus morreu no lugar chamado Gólgota, justamente para quê? Para nos mostrar que nós precisamos morrer para a mentalidade que está aqui dentro da nossa caveira, do nosso crânio. Correto? Por isso que ele morreu no lugar chamado crânio, para que morra em nós a nossa mentalidade velha, de pecado, de vício, mentalidade mundana. Por isso que lá o São Paulo escrevendo aos Romanos, né? Romanos capítulo 12, lembra dessa passagem? Eu vos exorto, pois, pelas misericórdias de Deus, oferecerdes vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Certo? Querido, isso, queridos, aqui está. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Só é possível pelo poder do Espírito Santo. Não tem jeito. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui essa tenda, né? Ó, você já viu como a gente só tropeça em coisa pequena? Eu não tropeço aqui, eu não tropeço ali. Então a gente tropeça em coisa pequena na vida espiritual também, né? Então, ó, estão vendo o que sustenta o peso dessa tenda? Então essas vigas, né, de aço. Então, mas existe uma pressão. Se a viga não fosse mais forte do que o peso, ela sucumbiria. Então, para que você suporte o peso da concupiscência que está dentro de nós, o peso da mentalidade deste mundo e os ataques do diabo, queridos, nós precisamos de alguém mais forte. Quem é? O Espírito Santo. Espírito Santo. São Paulo, ele diz: tudo posso naquele que me... O que é fortalecer? É encher de força. É encher de força. Força para você vencer as tentações, para você levar adiante uma obra de Deus. Quem sabe Deus tem uma obra grande para a sua vida? É preciso o quê? Força do alto. Força. E agora, irmãos, aqui que está. Onde é que eu recebo essa força do alto? Ah, já sei. É assistindo essas novelas emporcalhadas da rede de esgoto de televisão. É lá que eu vou receber a força do Espírito Santo, né? Não, meus irmãos, lá eu vou ficar envenenado. Jesus não falou lá os envenenadores? Quem é que envenena? Olha aqui, ó. Mas ai dos envenenadores, né? Como é que a pessoa fica envenenada espiritualmente? Essas novelas, esses filmes, literatura, pornografia, tudo isso envenena a pessoa. E veneno mata. Tinha uma novela chamada Doce Veneno. Não importa se o veneno é doce, ele mata do mesmo jeito. Não é verdade? Então, o Espírito Santo, queridos, é nos dado aonde? Na intimidade com Deus. Como é que você, pergunto para você, como é que você vai conhecer os segredos de Deus se você não tem intimidade com Deus? Como é que Deus vai transmitir os planos dele para você se você não o escuta? Viu? Se eu não escuto a Deus, como é que eu vou entender o que Deus quer para a minha vida? Que obra que Ele quer para a minha vida? Se Deus quer que você componha uma música maravilhosa, você não tem que escutar, o Espírito não precisa soprar essa música em você? Então tem que escutar. Você tem que escutar Deus na oração, nas vigílias, nas pregações, na palavra. Aqui, queridos, olha, nós já vamos nos encaminhando para o final. Vamos, eu quero dar existem 5 passos no plano de Deus para a nossa salvação. Veja, quando Adão e Eva pecaram e a morte entrou no mundo,
e o diabo se assenhorou do mundo, Deus ele bolou um plano para salvar a humanidade. E chama isso o plano da salvação. Agora, nesse plano da salvação, existem alguns personagens, certo? Por exemplo, existe Deus Pai, existe Deus Filho, existe Deus Espírito Santo, existe Nossa Senhora, existe São José, correto? Existe Abraão, existe Moisés, os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas. Tudo isso está dentro do plano da salvação. Mas existe também uma pessoa importantíssima dentro desse plano da salvação. Quem é? Sou eu! É você! Correto? Lembra que eu falei que a misericórdia de Deus é infinita? Mas se eu não me abrir essa misericórdia, o plano de Deus não vai se realizar na minha vida. E eu vou dar com os burros na água. Eu vou caminhar para a minha condenação eterna. Então, o plano de Deus, em primeiro lugar, vou trocar em miúdos como é que funciona o plano de Deus na minha vida, na sua vida. Deus Pai já fez a sua parte, Deus Filho já fez a sua parte, Deus Espírito Santo está fazendo a sua parte, correto? Nossa Senhora fez a sua parte, São José fez a sua parte, foi obediente. Aqui diz a palavra de Deus que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, então, em primeiro lugar, Deus Pai do seu infinito amor, Ele concebe um plano para a sua vida. Ele concebe um plano para mim e para você. Segundo, Ele revela esse plano, certo? É aqui que está uma coisa importante. Como é que Deus vai revelar para você o plano dele se eu não escuto? Se eu não tenho pelo menos, o ideal seria 1 hora de oração por dia, para escutar Deus na sua palavra, tantas outras coisas, correto? Como é que Deus vai revelar se eu não escuto? Se meu coração está cheio de podridão deste mundo? Não tem jeito. Dois objetos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu quiser tomar o lugar do ambão, o ambão tem que ceder para mim. E se o ambão quer vir no meu lugar, eu tenho que sair. Correto? Agora, no momento em que você escuta a Deus, agora vem, e você entendeu o que Deus quer para você, aí vem algo muito importante. É a minha resposta. Você lembra de Adão e Eva? Adão e Eva rejeitaram o plano de Deus, rejeitaram o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, e deram ouvidos ao pai da mentira, o diabo. Meu Deus do céu, que tristeza, não é? O diabo que nunca tinha dado um copo d'água para eles, que nunca tinha compartilhado o sinal de internet com eles, e deram ouvidos ao diabo e renunciaram ao paraíso. Eita, é muita burrice. E aí nós temos, por exemplo, Zacarias. Desculpe, Zacarias, não estou falando mal de você, né? Viu? Lembra que o Zacarias, ele não duvidou, mas também não acolheu o plano. Como é que eu vou ter certeza disso? E ele ficou surdo ali, né? Até a circuncisão lá do João Batista. E aí nós temos quem? Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Irmão, veja, eu acredito que todos nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos ser como Maria, dizer sim ao plano de Deus. Eu acredito nisso, correto? Mas no momento em que eu dou um sim, aí vem a parte mais desafiadora, que é o que a gente chama o preço da fé. Que é o quê? O preço da fé. Amanhã não é a Nossa Senhora das Dores, amanhã? Né? Qual foi o preço que Maria pagou pelo seu sim, irmãos? O preço que Jesus pagou pelo seu sim à vontade do Pai. O preço que os santos pagaram pelo seu sim. Leia a história dos santos. Veja o preço que eles pagaram. Veja o preço da fé. Morrer, ser ridicularizado, zombado, muitas vezes ser morto, decapitado.
Não é pouca coisa. Ser ostracizado no teu lugar de trabalho, na própria família. Eles começam a te chamar de carola, de benzedor de trovada. Então, é um preço alto que a gente paga para ser fiel a Deus. Irmão, mas no momento que você paga o preço, você vive pela fé, você firma os teus passos na esperança da vida eterna. Aí vem o quê? Feliz és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte de Deus te foram ditas. Amém? Irmãos, eu não sei se você quer isso, mas eu quero muito adentrar os portões do paraíso. Queridos, pensa nisso. O dia que você estiver naquele portão de ouro de 100 mil quilômetros de altura e se abrir, e todas as hierarquias com trombetas de ouro, harpas de ouro receberem você, aclamar, te aplaudirem na liturgia celeste, ruas de ouro, mar de cristal, palácios, jardins, e Jesus sentado no seu trono, Pai, Espírito Santo, Nossa Senhora, os teus santos São José, e por toda a eternidade você vai ter gozos, delícias, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, e não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais boleto para pagar, não vai ter mais político corrupto, não vai ter mais barata voadora, não vai ter mais cobra para morder a gente. Vai ser uma felicidade eterna, uma alegria que não tem fim, vai ser um gozo que não tem fim, eternamente, irmãos, eternamente. Nunca vai ser o sol, nunca vai ser a mesma, a comida sempre vai ser diferente, a música, os frutos serão sempre mais saborosos, os cenários serão sempre mais deslumbrantes, as vestes serão infinitamente mais lindas do que você imagina, a coroa da tua santidade vai brilhar por toda a eternidade, irmãos, por toda a por toda a de Deus do céu. Será que isso é pouca coisa, irmão? Será que isso é pouca coisa? Vale ou não vale a pena a gente pagar o preço? Dar a vida pelo Evangelho? Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Por outro lado, irmãos, já indo para o final aqui, pensa numa pessoa que vê o portão do inferno aberto, e o lago de fogo, os demônios, as torturas. Procura na internet lá visões que os santos tiveram do inferno, procura, é terrível, por toda a eternidade. E a pessoa pensa, mas daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 1 trilhão de anos, vem um anjo me dizer que ainda vou ter uma chance de sair daqui. Não tem, irmãos, não virá nunca ninguém, nunca vai ter mais confessionário, raléu não vai ter mais, o nosso raléu vai ser um raléu eterno no céu. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, eu não sei, mas eu vou sair desse raléu aqui, tomar decisões sérias sobre a minha santidade, viu? Eu quero tomar decisões sérias sobre a minha santidade a partir desse raléu. Eu estou com 61, a vida de um homem é 70, e olha lá, né? Olha lá, e se o avião que eu desembarcar agora amanhã, se ele for de bico, como é que fica? Como é que fica? Pode vir um mosquitinho me morder aqui e eu acordar no hospital morto. Como é que fica? Irmãos, o Senhor Jesus levou muito a sério a nossa salvação. A morte de Jesus foi a mais
ignominiosa, terrível morte, terrível, terrível, morte terrível, uma vergonha incalculável. E ele foi obediente até a morte, certo? E diz que ele vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Quer dizer, ele não vai desistir até encontrá-la. Por outro lado, meus irmãos, para terminar de verdade agora, Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz assim: diz aqui: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Ser fiel até a morte. Muitas vezes a gente sai do raléu cheio do Espírito Santo, chega à noite, basta um videozinho para incendiar a nossa concupiscência e nos levar ao adultério. Irmãos, ser fiel até a morte. Até a morte. Eu vou tomar decisões muito sérias. Não sei você, mas eu vou tomar decisões muito sérias a partir deste raléu. Eu quero ser fiel até a morte. Eu quero entrar no céu, queridos. Não brinque com a tua salvação. Irmãos, o Senhor quer derramar sobre nós o Espírito Santo agora, para que sejamos fiéis até a morte. Fica de pé. Eu quero pedir um ministério, uma música, pedindo o Espírito Santo. Querido Jesus, no final desse raléu, dessa pregação, nós queremos tomar essa decisão, Senhor, de sermos fiéis até a morte. Mas sem o Teu Espírito, Senhor, isso não é possível. Humildemente, Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa inconstância, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Senhor, nós pedimos humildemente, mas com toda a fé do nosso coração, porque a nossa esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Eu não quero sair desse raléu aqui, Senhor, hipócrita, mentindo para mim mesmo, mentindo para Ti, Senhor. Eu não quero mais. Eu vou tomar decisões sérias, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Derrama. Seus olhos e deseje mesmo que o Espírito Santo possa vir em favor da sua alma e do teu coração. Ele nos fortalece, como foi bem dito aqui. Ele que derrama força sobre a nossa vida. Você pode levantar os seus braços, e quando nós levantamos os nossos braços, nós estamos dizendo para o Senhor: nós precisamos de Ti, porque somos frágeis, e é na nossa fraqueza, Senhor, que potencializa a sua graça e o teu poder. Por isso, derrama o teu Espírito sobre nós, sopra sobre nós, Senhor Jesus, o teu Espírito. Se você sabe tudo isso, tira meu Deus.
Peça, vem Espírito Santo de Deus. Batiza-nos, 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 Espírito Santo. Mais uma vez, com uma mudança de consciência, para que nós possamos sair daqui livres, livres daquilo que nos oprime. Porque estamos com a gente também. Nós sentimos que nós estamos aqui. Nós estamos abençoando a vontade. Glória Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Já tinha acabado, filho? Bateria? Tá bom. Tá bom. Pode encerrar então. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Que ministério maravilhoso, meu Deus. Deus abençoe. Muita unção, viu? Deus tem coisas muito grandes para vocês, viu? Maiores que vocês imaginam. Deus vai mostrar coisas maiores para vocês. Deus abençoe. Obrigado a todos. E assim, eu passo aqui para os meus irmãos. Obrigado. Amém? Foi bom, irmãos? Sim ou não? Só para finalizar, gostaria de te agradecer você, Celso, pela sua disponibilidade, pelo seu chamado. Deus continue aumentando as virtudes do seu coração e da sua alma, e que nós possamos nos encontrar no céu, porque lá é o nosso lugar. Amém? Tamo junto. Amém. Para terminar esse momento com